Essa ideia, ela me surgiu em 2010, né? Eu tenho um blog chamado Coisa de Jornal, e eu escrevi, tive a ideia de um personagem que seria um padre serial killer, e lá você vai dizendo, Padre Reus, você vai, no primeiro capítulo desse livro, né? Que na verdade resumiu-se a umas 2 laudas, já que ia ser publicado num blog, não podia ser coisa longa, né? E acho que foi em julho de 2010. Eu escrevi esse primeiro capítulo e simplesmente depois eu esqueci, ficou lá, esquecido no blog. Quando afinal, agora em 2013, há cerca de 4 meses, eu digo que eu vou retomar esse trabalho e vou refazer. E vou fazer, na verdade vou fazer. Então o que aconteceu? Eu mudei o personagem. No blog ele seria um padre jovem, com cerca de 25 anos, padre e médico. Não é? Porque o personagem era localizado numa favela, onde esse médico tinha um trabalho social muito amplo, não é? Só que então, nessa fase, então ele tem um sonho em que a morte, na verdade ele não tem um sonho, ele está na casinha dele, na casa humilde, vendo uma televisãozinha em preto e branco que ele tem, de repente entra a morte com M maiúsculo, com a morte como entidade, e diz, eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho, eu sou médico e padre. Ele diz, exatamente, teu trabalho será salvar vidas. Já salvo vidas, pois sou médico e padre. Mas salvarás vidas em detrimento das mais vidas. Salvarás as boas vidas. Eu conto ao leitor como foi criado o personagem. Esse é o capítulo inicial, termina isso, foi em 2010. Então, 3 anos depois eu retomei. E já fiz o personagem a partir de uma assertiva bíblica que diz o salário do pecado é a morte. Tem um jornalista que é um jovem de origem de favela. O romance se passa em 1959. Né? Eu ambientei em 59 porque foi uma época, digamos assim, clássica do jornalismo. Né? Máquinas de escrever, redações eminentemente masculinas, redações onde se fumava. As redações hoje ninguém pode mais fumar. A presença feminina é muito alta, né? E por conta do ar-condicionado, computadores, não sei o quê, as redações não têm mais o charme que elas tinham. Esse jovem jornalista, consequentemente, era uma pessoa que não tinha titulação acadêmica, porque em 59, praticamente, eu acho que não existia faculdade de jornalismo no Brasil, né? E então esse jovem entra no jornal muitos anos antes, e em 59 ele tornou-se editor-chefe do jornal. Essas coisas se mesclam. Uma coisa que eu faço questão de deixar bem claro logo no início do livro, é que as coisas que fazem parte do real, elas nada têm a ver com a trama central. Elas são circunstâncias adjacentes, elas são um recurso para situar o leitor dentro de como se processa a vida numa redação no cotidiano. Ela não interfere no roteiro da trama, né? Foi somente para situar o leitor dentro de como uma redação acontece diariamente, de como uma redação se desenvolve no cotidiano. A trama toda, ela segue dentro do absurdo e do fantástico, entendeu? Do absurdo e do fantástico. Agora, tem um pé muito grande na realidade, na medida em que o absurdo e o fantástico são referentes simbólicos na literatura daquilo que se passa no mundo, né? Eles funcionam como, digamos assim, referentes simbólicos e críticos. E, na verdade, é muito mais perplexo do que crítico, né, diante da condição humana, porque o que me moveu na essência desse trabalho é a questão da condição humana. Né? Esse trabalho não se pretende assim um trabalho, digamos assim, de uma abordagem política sobre a realidade. Esse trabalho se pretende uma abordagem a respeito da condição humana, a respeito dos dilemas éticos da criatura humana. Né? A questão do bem e do mal, a questão do ser ou não ser. O livro se segue, ele sempre em cima desse questionamento do bem e do mal, da situação da criatura humana. Até que, então, afinal, o repórter, esse editor do jornal, tenta entrar em contato com ele e, afinal, eles se encontram. Aí o livro toma outro rumo, que aí já é o repórter convivendo com o Padre Reus. O livro é capítulo único, eu botei no início capítulo único, mas você sente perfeitamente quando
os pecadores são deixados de lado, as cartas, e o repórter passa somente a conviver com o Padre Reus. Biratã Camilo trabalhou aqui neste jornal, nesta Tribuna do Norte, nesta sala aqui ao lado do nosso estúdio. Conversei com ele muitas vezes. Genésio Pitanga, que está vivo, trabalha numa TV local. E o outro é Pepe dos Santos, que foi o primeiro jornalista policial com quem eu trabalhei. Trabalhei no Diário de Natal. E são pessoas porque eu tenho admiração e respeito pelo nível de competência profissional que eles desenvolveram. Na medida que ela trata dessa questão do conceito de verdade, do que seja ou não verdade, né? De qual verdade nós escolhemos para viver, né? Eu acho importantíssimo isso, na medida que na literatura você trabalha talvez a maior das verdades, que é a sua convicção. A convicção é a nossa grande verdade, né? A convicção é a nossa grande verdade. No livro eu começo falando sobre essa questão do que seja verdade, né? Após a apresentação que eu faço do meu trabalho, né? Eu botei um PS, um pós-scriptum, e disse: a história do Padre Reus pode não ser completamente verdade. Todavia é verdade a condição humana sobre o qual ele se arremete, né? Que bate mais ou menos nisso que Faulkner disse, né? Ela não é completamente verdade, mas é verdade a condição humana sobre... Essa é a essência do livro, essa é a grande verdade do livro, né? Quem sou, o que faço, né? E o leitor perceberá isso na leitura desse livro, exatamente na página 225, que é quando o livro se encerra, em que há a convivência final do jornalista com o Padre Reus, né? E nas últimas páginas é que você percebe de maneira mais tocante, mais clara, toda a essência desse trabalho, né? Que é exatamente em torno da condição humana e da questão do que seja a verdade nas nossas vidas.